Boa noite, tudo bem com você? Nessa noite eu já vou falar sobre o que vou falar para que quem me assiste não perca tempo, de repente assistindo uma coisa que não teria interesse, não acha edificante talvez, né? Ao contrário dos outros youtubers que sempre tentam prender a atenção da pessoa e muitas vezes não diz nada. Eu já vou de início dizer sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre anjos, expor experiências minhas com anjos e depois expor a semelhança, né, desses anjos, porque que esses anjos que eu tive contato na igreja são os mesmos anjos da magia angelical, tá? Da magia angelical. Seria tipo uma goécia, só que uma goécia voltada para os anjos, né? Primeiramente, eu tenho muita pena dos ateus e ao mesmo tempo admiração. Tem as duas coisas: admiração, reverência, consideração pela sabedoria dos ateus, né? Admiração, deferência mesmo, porque eles são inteligentes, eles não caem em ciladinhas, eles jamais é dominado por líder religioso. Hoje mesmo eu estava assistindo ali de um líder que teve 85 mulheres e ele casava com quanto eles queriam, chegou a ter 85, novinha, menina de 14 anos, 18, 19, e na verdade ele teve mais, né? 85 anos quando ele pegou uma que tinha 19, o pai levou e entregou. Quando os pais davam as meninas para ele, que era ele que arrumava os casamentos, ele entregava outra esposa, tomava de outro homem, era assim. O cara que ele sentia meio suspeito, achava que podia atrapalhar os negócios dele, multimilionário dos Estados Unidos isso. Ele tomava de um e dava para outro. E os filhos daquele um ficavam com a mulher e com esse novo, esse outro ele expulsava. Ele era dono de um estado praticamente, de um condado. E aí eu fiquei pensando, mas onde ia fabricar tanta mulher para esses homens, né? Tinha um homem que tinha 14 filhos, 25, 20, quanto mais filho era mais poder e salvação, garantia de salvação. Eu pensei, poxa, mas nasce igual, homem e mulher nasce igual, com exceção de alguns países da Europa, como a Polônia, a Alemanha, Polônia, Croácia, o país que está em guerra lá, Rússia e... esqueci o nome lá, o país que está guerreando com a Rússia. Tem mais mulher. Aí tem as explicações científicas, né? Mas são exceções, casos raros. Aí eu fui assistindo um vídeo, né? Aí esclareceu. Além dele tomar de algumas mulheres de alguns homens e dar para outro, expulsar o homem da igreja, era basicamente os mormons ali, Igreja dos Santos do Último Dia, mas é uma dissidência, né? Que defendia a poligamia. Os rapazes, ele expulsava. Muitos dos rapazes, quando via que era um concorrente forte, alguma das meninas que ele estava interessado, as mocinhas estavam interessadas, ele ia expulsando os meninos. Expulsando da religião, da igreja e do local, porque as casas eram tudo desse líder. Ele era um senhor todo poderoso, um ditador super poderoso, chamado de profeta. Então você vê que nível que religioso vai chegando, fanático. E com mais ou menos intensidade, todos os fanáticos religiosos de qualquer igreja fazem bobice, loucura por religião, igreja e PTT. E eu admiro, louvo, engrandeço os ateus, porque eles não caem nessa cilada, nessas besteiras e PTT. Todavia eu tenho muita dó dos ateus, pena de alma. Morro de dó dos ateus. Porque Deus existe, Jesus existe, é real. E não é um fanático que está falando aqui, que eu não sou mais fanático. E anjos também existem. Me desculpa. Então eu tive várias experiências com anjo, em especial o Arcanjo Miguel. Me livrou de muitos processos da justiça. Eu pensava e o profeta pregador respondia. Eu pensava e respondia. Pedia sinal na minha mente, ó Deus,
eu quero que o senhor fale a palavra Miguel, arcanjo Miguel. Se falar é porque é confirmação. Além de falar, ainda pregava para mim. Falei, fala que vai enviar o arcanjo Miguel em pensamento, pregador. Ó, você pediu, você tá querendo, você tá pedindo? Eu vou enviar o arcanjo Miguel para te ajudar. O chefão da Bíblia, o Deus da Bíblia, Deus de Israel, esse chefão, o qual fez muita coisa para mim, muita coisa mesmo, muito favor mesmo, me deu conselho tentando me livrar dos problemas. Eu não ouvi, eu não quis ouvir, não quis obedecer, né? Deu conselho, avisou, falou, não faz isso, não age assim, mas eu não dei atenção. Me vi um monte de enroscada de crime respondendo, e ele ainda foi lá e me livrou ainda, né? Me livrou ainda, me ajudou, enviou o arcanjo Miguel. Eu contei isso para todo mundo, falei, ó, o arcanjo Miguel já me livrou de um e vai livrar dos outros, né? Mais de 20 processos entre judicial, justiça comum, justiça militar e administrativo. Então judicial eram 6 ou 8 e os outros tudo administrativo, da minha função pública. E o arcanjo Miguel fez esse trabalho maravilhoso. Uma vez eu fui buscar para Deus enviar o arcanjo Miguel para curar uma menina, libertar uma menina da epilepsia. Ele chamou minha atenção, brigou comigo, contou a minha oração, falou, você está pedindo para enviar o arcanjo? Fiz isso na congregação cristã no Brasil, na igreja, lá em Ariquemes, no setor 5. E Deus exige obediência. Sem obediência você não alcança. Você veio aqui com um pedido hoje. Eu tinha levado inclusive a mãe da menina, e o irmão dela, essa epiléptica. E se você não obedecer, não adianta pedir anjo não. Não adianta ficar pedindo para mandar anjo. Se você não se consertar, não obedecer, sem efeito. Aí depois falou, mas eu vou fazer. Eu vou fazer isso aí que você está pedindo. Até porque eu estava pedindo para os outros, né? Deus tem muita compaixão e enaltece muito quem ora pelos outros, né? Geralmente são pessoas boas, então acabam muitas vezes atendendo e ouvindo, não por mim, pela minha obediência, mas por eu estar pedindo por aquela mocinha. E Deus arrancou pela raiz, matou. Deus e os anjos arrancou tudo, nunca mais deu ataque epilético. Agradeci na igreja perante o povo. A mãe dela falou, pode agradecer. Eu contei pra mãe dela, né? A mãe dela nem era da igreja, dessa igreja, era de outra igreja. E eu tive essa experiência forte, né? Com o arcanjo Miguel. Eu tenho o arcanjo Miguel como meu anjo, um anjo guerreiro, até porque eu sou militar, né? Então militar, a tendência é que ele tem esse anjo guerreiro, né? Que tem a ver com espada, com arma, com... Então, e qual a semelhança com a magia angelical? É que eu estive assistindo uns magos esses dias. Tem um que é de monja mago, assiste lá. Apesar que ele é esquerdista, petista, lulista, né? Mas ele passa muito conhecimento, né? Às vezes eu nem assisto porque eu lembro dessas... Mas ele contando, né, que foi defender um amigo dele, câncer, um estado terminal, não tinha mais saída. Ele é mago, viu? Ele faz magia, trabalha com goécia e com espíritos planetários, etc, etc. Inclusive eu venho estudando esses assuntos muito, né? Eu tenho já os apetrechos, os equipamentos. Tá faltando eu meditar mais, dedicar mais. Futuramente eu vou contar a experiência para vocês sobre magia. Fiz já uns 2 rituais com magia angelical. E o que acontece? Ele chamou Rafael, que é o anjo da cura, né? Eu gosto de mexer mais com Miguel sempre, que é o anjo guerreiro, espada, e que derrota, que derruba inimigo, né? Mas anjo da cura é Rafael. Ele chamou o anjo Rafael da cura, o anjo veio e falou que não ia mexer porque o cara tinha débito, igualzinho comigo, pô. Igualzinho. Falou, não vou curar ele, não vou libertar porque eu não tenho permissão, não tenho autorização, não posso fazer isso porque ele tem débito, dívida kármica, quer dizer, ele fez bagaceira, ele fez coisa que criou aquela doença. Então não tinha como. O anjo trabalha com matemática, débito, crédito, débito, ação, reação. Então se você fez algo, você tem que passar por aquilo para aprender. Para aprender. Então anjo é dessa forma, entendeu? E aí eu, caramba, falei, verdade isso que esse cara tá falando. O anjo não quis mexer, aí ele foi
e evocou um daimon, né? Ele evocou um daimon, pegou o cabelo do cara, pegou, acho que suor, cabelo da perna do cara, pediu autorização, você quer que eu faça? Era o último, e o cara ia morrer. Aí ele fez o ritual com os daimons, né? Goécia salomônica aí, no caso. E o daimon resolveu. Né? Por quê? Porque o daimon não tem essa moralidade de fazer aquilo que é correto, igual o anjo. Então o anjo tem que ter legalidade. O arcanjo Miguel só fez essas coisas pra mim porque eu tinha crédito. Eu tinha errado, tinha feito coisa, sim, só que eu fiz muita coisa boa e justa, e oração. Então, aí quando ele contou isso, e outros magos também já contou de chamar anjo. Então tem coisa que não dá pra mexer com anjo. Quando eles vão mexer com criança, eles chamam anjo, eles não mexem com daimon, pra curar a criança, pra tratar a criança, curar problema mental, de espanto, de ansiedade. Então com criança, mago geralmente chama anjo e não daimon, porque daimon é muito pesado. E anjo resolve, porque criança é inocente, criança não tem pecado, débito. Então, com quem é justo, correto, com quem está correto na razão, dá para mexer com anjo. Né? Se o seu patrão te sacaneou, um amigo, um colega de trabalho te sacaneou, puxou seu tapete, aí o anjo pode fazer justiça. Agora, quando você cria situação, causa, muitas vezes com pecados, fazendo mal aos outros, e sofre consequências, o anjo não vai pôr mão, não vai mexer, vai deixar você pagar, igualzinho falou para mim. Então eu cheguei à conclusão que o anjo que está cristã no Brasil, os anjos da Bíblia, de Yod-Rei, Vav-Rei, né, Deus da Bíblia, é o mesmo anjo que atua na magia angelical. E a magia angelical tem ali o círculo mágico, tem toda aquela simbologia da magia salomônica, tem as velas, né? Muitos magos têm ali a baqueta, que é a vara, né? A vara do mago. E essas velas, essa baqueta, esse tapete mágico, esse triângulo mágico, esses 72 nomes de Deus, nome sagrado de Deus, Elohim, não atrapalha. Você vê que anjo responde e vem, e é anjo mesmo. Pelo que eu tô vendo, o relato dos magos é igualzinho a minha experiência com anjo na congregação cristã no Brasil. Quer dizer que são os mesmos anjos. Olha que coisa incrível, gente. Tem gente que já falou que são demônios fingindo de anjo. E isso aí não é anjo não, é demônio. É anjo mesmo. Você vê que moralista, correto, direitinho. Anjo não faz trapaça, né? Já daimon cura a pessoa muitas vezes, mesmo que deve. Os daimon muitas vezes agem, né? Por quê? Porque eles também vão cobrar um preço, geralmente. Se tem preço, o mago geralmente te oferece alguma coisa também. E faz aquela troca, aquela negociata. E os daimon não tem essa moralidade elevada. Essa questão de ser correto, igual o anjo, né? Espero ter esclarecido. Muito obrigado você que ficou aqui. Se você chegou até essa altura desse vídeo, até esse final, coloca aí no comentário YHWH, que é o nome sagrado de Deus. Yod-Rei, Vav-Rei. YHWH. Essas 4 letras eu saberei que você assistiu até o fim. Muito obrigado, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida pode fazer pergunta aí que eu terei toda a alegria em responder vocês, tá?